Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à defesa da dissertação de mestrado de Roberta de Oliveira Piorelli, intitulada Estratégia de Vacinação de HPV para Crianças e Adolescentes nas Escolas nos Municípios do Estado de São Paulo, de 2015 a 2018. A Roberta entrou na pós-graduação do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias em 29 de abril de 2019. Ela cumpriu todos os créditos exigidos para o mestrado e qualificou não sei quando ela qualificou, em 2021, desculpem, em dezembro de 2021, e chega agora para a defesa. São componentes da banca a doutora Carla Magna Alain Santos Domingues. A doutora Carla possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, mestrado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo e doutorado em Medicina Tropical pela Universidade de Brasília. Epidemiologista com especialização em epidemiologia pela Universidade do Sul da Flórida e especialização em Management for International Public Health pela Emory University, especialização em treinamento em dados para tomada de decisão pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, especialização em saúde materna e infantil pela Universidade de São Paulo. Ela coordenou o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, no período de 2000 a 2009, foi diretora adjunta do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde no período de 2009 a 2011 e coordenou o Programa Nacional de Imunizações no período de junho de 2011 a junho de 2019. A doutora Carla tem ampla experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia e, particularmente, em vacinação. Carla, você me ouve? Sim, ouço muito bem. Ok, muito obrigada pela presença, Carla. A doutora Carla vai fazer à distância. Também faz parte da banca o professor Expedito José de Albuquerque Luna, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo. É docente do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e lotado no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Foi diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde de 2003 a 2007 e docente de epidemiologia junto à Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, de 2000 a 2008. O doutor Expedito também tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, atuando principalmente nos temas de epidemiologia e controle de doenças transmissíveis, vacinas e vigilância epidemiológica. Expedito, obrigada pela presença. E a professora Marta Heloísa Lopes, que é professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente médica responsável, atualmente há 30 anos, médica responsável pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, o CRI, do Hospital das Clínicas. Principal linha de pesquisa em imunizações, particularmente imunizações em imunocomprometidos. Marta, obrigada pela presença, e eu quero agradecer também a presença da doutora Laura Andrade Lagoa, que é suplente e que veio assistir à defesa. Então, Roberta, você pode começar. Você tem de 40 a 60 minutos para fazer a sua apresentação. Tá, então boa tarde a todos.
O tema do meu trabalho é a estratégia de vacinação de HPV para crianças e adolescentes nas escolas dos municípios do estado de São Paulo, de 2015 a 2018. Então, vou começar falando das vacinas de HPV. Elas são vacinas recombinantes inativadas e nós temos 3 tipos de vacinas disponíveis. Primeiro, a vacina bivalente, que ela contempla os tipos 16 e 18 de HPV, que são responsáveis por 70% dos cânceres cervicais. A quadrivalente, que além desses 2, ela contempla também os tipos 6 e 11, que são responsáveis por 90% das verrugas genitais, e é a vacina disponibilizada pelo PNI para utilização no SUS. E a vacina nonavalente, agora, que tem mais esses 5 tipos, que são responsáveis por mais 20% dos cânceres cervicais. Em países com cobertura vacinal de moderada a alta, a introdução dessa vacina, da vacina do HPV, no calendário de imunização dos adolescentes, reduziu a prevalência dos tipos de HPV cobertos pela vacina, com evidências de proteção de rebanho e sem evidências de substituição de genótipos até o momento. Um estudo da Dinamarca, ele mostrou a redução da incidência de câncer cervical em 86% nas mulheres vacinadas aos 16 anos e em 68% nas vacinadas aos 17 a 19 anos. No Brasil, o câncer cervical, ele ainda é um grande problema de saúde pública. Então, em 2014, o PNI introduziu a vacina para ser fornecida pelo SUS. E o público-alvo eram meninas de 11 a 13 anos. A estratégia de vacinação adotada foi a vacinação nas escolas, em 2 campanhas anuais, uma em março e outra em setembro, e a vacina também ficou disponibilizada nas salas de vacina durante o ano todo. A meta da cobertura vacinal é de 80% da população-alvo, e no primeiro semestre de 2014, a cobertura vacinal com a primeira dose foi de 94,4%, e isso foi atribuído a essa estratégia de vacinação nas escolas. No segundo semestre, a segunda dose foi ofertada para as meninas que foram vacinadas no primeiro semestre, e nesse meio tempo ocorreram alguns casos neurológicos, 13 casos, mais especificamente em Bertioga, uma cidade litorânea aqui do estado de São Paulo, que foram supostamente atribuídos à vacinação do HPV. Mas depois de muita investigação, o resultado foi que era provável que fosse uma resposta relacionada ao estresse pós-imunização. Mas isso teve uma repercussão muito negativa, que fez com que, no final de 2014, as taxas de cobertura vacinal fossem bem baixas, em torno de 40,8%. Nos anos seguintes a essa introdução, o PNI ampliou o público-alvo dessa vacinação. Então, em 2017, ele adotou um programa neutro em relação ao gênero, então incluiu aí meninos de 12 e 13 anos. E desde 2022, a vacina quadrivalente disponível pelo SUS, ela é recomendada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em esquema de 2 doses, e em esquema de 3 doses para mulheres e homens vivendo com HIV/AIDS, transplantados de órgãos sólidos e células-tronco, e pacientes oncológicos de 9 a 45 anos. E mesmo assim, as coberturas vacinais continuaram baixas. Aqui, mostrando a cobertura vacinal de HPV no Brasil em 2020, a gente vê diferenças das regiões, principalmente na região norte, a cobertura é mais baixa, e a média nacional para meninas da primeira dose é de 75,9%, segunda dose 57,4%. Para meninos, menor ainda, primeira dose 52,3% e segunda dose 36,6%, muito abaixo da meta estabelecida. Como que é a estratégia de vacinação nas escolas? Existem experiências de outros países
demonstrando que esse programa de vacinação nas escolas são bem-sucedidos e alcançam altas taxas de cobertura vacinal entre os adolescentes. Países como Canadá, Austrália e Reino Unido, eles adotaram essa estratégia de vacinação de HPV, ela é feita nas escolas, sem custo, e esses países alcançaram altas coberturas vacinais. Já no Brasil, a responsabilidade da estratégia de vacinação, ela é de cada município. Então, os dados sobre essa implementação dessa estratégia nas escolas, eles são escassos ainda. Bom, o que justifica o nosso estudo? Então, apesar da ocorrência eventual de algumas campanhas, como tem em supermercado, em metrô, em algumas escolas, a vacinação de HPV, ela foi a primeira iniciativa no país de um programa de vacinação de rotina com base nas escolas. E considerando esse fato e também as especificidades da vacina do HPV, é essencial um melhor conhecimento sobre a implementação desse programa nas escolas no estado de São Paulo, uma vez que a própria divisão de imunizações não tinha o menor conhecimento sobre as estratégias de vacinação que estavam sendo utilizadas pelos municípios paulistas. Bom, os objetivos são descrever as ações de vacinação de HPV com base nas estratégias utilizadas, nas principais barreiras encontradas para a implementação da estratégia de vacinação nas escolas e as alternativas propostas, isso pelos municípios do estado de São Paulo, no período de 2015 a 2018. Esse é um estudo observacional, retrospectivo e descritivo, realizado no estado de São Paulo, e a fonte de dados foi um questionário que foi elaborado pela Divisão de Imunizações da Vigilância Epidemiológica da Secretaria do Estado, e esse questionário foi enviado aos GVS, aos Grupos Regionais de Vigilância Epidemiológica, e solicitado a esses GVS que repassassem a seus municípios para que eles respondessem e devolvessem esses questionários respondidos para a divisão de imunização. E esses questionários foram fornecidos a mim para posterior análise. O objetivo da divisão de imunizações com esse questionário foi realizar um Rapid Assessment, que é uma abordagem exploratória que ela é usada para ter uma compreensão de um fenômeno e do seu contexto, e que é crítico para o desenvolvimento e para implementar abordagens mais quantitativas. Esse método também, ele envolve o uso de questionários de pesquisa, como no nosso caso, e também alguns instrumentos de diagnóstico. Tipicamente, ele tem um tempo de resposta mais curto, onde os conceitos-chave são identificados, e aí, com isso, eles podem ser usados para estruturar e focar uma investigação mais formal posterior. O objetivo da divisão de imunização em utilizar esse método foi conhecer preliminarmente as estratégias de vacinação de HPV que são adotadas no Estado, as suas abrangências, as barreiras e os facilitadores para a implementação do programa de vacinação escolar e, mais importante, sob o ponto de vista de quem realiza essas ações. Aqui, o mapa do Estado de São Paulo mostrando os grupos de vigilância epidemiológica. Então, a população é de cerca de 46 milhões de habitantes, distribuídos em 645 municípios, que estão agrupados em 28 GVS. Aqui, o número de municípios que cada GVE é responsável. Então, a gente vê que aqui, em São Paulo, tem é o que tem menos municípios, e o de São José do Rio Preto é o que tem 67. É variado o número de municípios aqui. Bom, o questionário ele foi elaborado especificamente para essa investigação, e nele eram solicitados se o município implementou a vacinação nas escolas, quais foram as ações implementadas, utilizadas, quais as dificuldades encontradas e quais os planos futuros. Isso sobre vacinação de HPV e no período de 2015 a 2018.
As respostas fornecidas, elas foram analisadas e, como eram questões abertas, após análise, elas foram agrupadas e, com isso, foi criada uma planilha para posterior análise dos resultados. Então, inicialmente, as respostas vieram de formas diferentes. Então, a classificação do tipo de resposta foi a seguinte: nós tivemos municípios que responderam de forma individual. O GVE mandou o questionário, eles responderam, e o GVE, responsável por aquele município, devolveu o questionário do município para a divisão de imunizações. Outro modo de resposta que eu encontrei foi que alguns GVEs recolheram as respostas, os questionários respondidos, compilaram a resposta e devolveram para a divisão. E municípios que não responderam. A primeira questão é se tinha havido alguma ação de vacinação em conjunto com as escolas no seu município, no período de 2015 a 2018. Então, a resposta podia ser afirmativa, que tinha havido alguma ação, e caso a resposta fosse afirmativa, mais detalhes foram solicitados nas questões 4, 5 e 6. Então, só quem tinha tido ação responderia as questões 4, 5 e 6. A resposta negativa, e alguns municípios, apesar de terem respondido o questionário, não responderam essa questão especificamente. Respostas também que relatavam outro tipo de vacina ou outro período de tempo que não fosse o da questão também foram classificadas como não tendo tido nenhuma ação. Aí, a questão 4, agora, os detalhes, quem teve ação. Então, a questão 4 pedia para descrever brevemente as ações realizadas. Após a análise, deu para classificar, deu para agrupar em 2 grupos, as ações de educação e as ações de vacinação. As ações de educação foram todas as ações que tiveram por finalidade orientar, educar sobre a doença causada pelo HPV, sobre a vacina, a importância da vacinação, alertar sobre campanhas, os locais onde eram realizadas as campanhas, sanar dúvidas dos alunos, dos pais. E as ações de vacinação eram todas as ações que tinham por finalidade o ato de vacinar, seja ele que tenha ocorrido na escola, no ambiente escolar, ou nas salas de vacina, desde que envolvesse alguma atividade em conjunto com a escola. Então, as possibilidades de resposta foram educação, vacinação, alguns municípios tiveram ambas e alguns não responderam. Na questão 5, solicitava a abrangência dessas ações. A maioria dos respondedores entendeu que se tratava de abrangência de escolas municipais, estaduais, particulares, então a maioria respondeu desse jeito. Como foram avaliadas as ações? A maioria também avaliou de forma que refletisse na cobertura vacinal, um aumento na cobertura vacinal, mas também a melhor aceitação dos pais e alunos, a melhor performance da saúde, dos profissionais da saúde. Então, os municípios que falaram que surtiu efeito, eles viram uma melhora em tudo isso. Um efeito parcial, às vezes a cobertura vacinal até subiu, mas ainda tinha muita resistência dos pais, ainda o setor da saúde não estava indo bem, trabalhando bem, sem efeito e sem resposta. A questão 2, agora, todos os municípios eram convidados a responder, mesmo os que não tiveram nenhum tipo de ação. Então, a gente perguntava quais as dificuldades que foram encontradas. E analisando as respostas, essas dificuldades elas foram classificadas como dificuldades relacionadas à escola, à saúde, aos pais e alunos e a outros fatores, que aqui é basicamente a mídia e os tabus que envolvem a vacina de HPV. E mais para frente eu vou exemplificar essas classificações. A questão 3, também todos os municípios, com ação ou sem ação, deveriam responder se havia planos de implementação de ações futuras em conjunto com a escola. Também consegui classificar como relacionados à educação e relacionados à vacinação, como descrito anteriormente para as ações.
Bom, esse projeto ele foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do HC, FM-USP, em 22/8/2019, e por se tratar de dados obtidos pela rotina de gestão do programa de imunização da Secretaria de Saúde, não foi aplicado o termo de consentimento livre e esclarecido. Os questionários eles tinham a identificação do município, tinham a identificação do GVS, mas não tinham a identificação dos responsáveis pelo preenchimento e nem dos vacinados. E os municípios não foram identificados no meu relato. Então, resultados. Bom, dos 645 municípios do estado de São Paulo, 167, que corresponde a 25,9%, responderam de forma isolada. 282 municípios, que estão distribuídos em 8 GVS, eles responderam de forma compilada. E 196, 30,4%, não responderam. Inicialmente, essa avaliação. Analisando melhor as respostas compiladas, alguns GVS citaram quais municípios responderam, ou a quantidade de municípios que responderam ou não responderam, e alguns não falaram nada. Então, daí, deu para ter certeza que mais 66 responderam. Então, aqui, que responderam um total de 233 municípios, que corresponde a 36,1%. Então, 1/3 dos municípios do estado de São Paulo respondeu ao questionário. Aqui, a distribuição do GVS de acordo com o tipo de resposta. Os verdes foram os que devolveram as respostas de forma individual. Os rosas devolveram as respostas compiladas e os amarelos não responderam. Dos 233 municípios paulistas, os 167 isolados, mais os 66 do GVS de resposta compilada, foi possível analisar se tinha tido alguma ação. Além de ter certeza que eles responderam, eles citaram se tinha tido alguma ação ou não. A maioria, 200 municípios, que corresponde a 85,8%, apresentaram algum tipo de ação. 32 não tiveram ação nenhuma, 13,7%, e um só não respondeu especificamente essa questão. Como descrito em métodos, essas ações foram classificadas como ações de educação e de vacinação, e aqui alguns exemplos do que eles citaram. Então, o envio de carta de sensibilização com relação a ações de educação. O envio de carta de sensibilização aos pais, explicando sobre as doenças causadas pelo HPV, sobre a vacina e sua importância, palestras sobre o HPV de profissionais de saúde e da educação para os pais, aulas e outras atividades interativas para sensibilização dos alunos, como teatros, grupos de bate-papo, disponibilização de materiais informativos, treinamento sobre o tema dos professores e diretores das escolas, divulgação sobre o tema na mídia e nas redes sociais, inclusão do tema HPV nas aulas de ciência com material de apoio elaborado pela Secretaria de Saúde do município. E também houve o treinamento de alguns professores que serviriam como um elo entre o aluno e o setor da saúde, para esclarecer dúvidas e transmitir mais segurança para a realização dessas ações. As ações de vacinação. A vacinação no ambiente escolar propriamente dito, busca ativa pelos alunos, encaminhamento para a unidade de saúde para que eles fossem vacinados, confecção de termos de recusa e de autorização para vacinação, para que a vacinação fosse feita na escola, aproveitamento de alguns programas já existentes entre saúde e educação, como família na escola, saúde na escola. Esses programas já reuniam a família, os pais, todos os professores, então eles aproveitavam para vacinar nesses dias. A exigência de comprovante de vacina atualizada para a realização da matrícula do aluno na escola, e o município, inclusive, manteve a sala de vacinação aberta em horários alternativos para facilitar a ida desses adolescentes nas unidades de saúde para serem vacinados, já que os horários concorrem da escola com a unidade de saúde. Bom, aqui daqueles 167 municípios que responderam individualmente, 144 realizaram algum tipo de ação, 86,2%. Então, aqui,
64 municípios, 44,4%, realizaram só ação de vacinação. 13, correspondente a 9%, só ação de educação. 65, 45,1%, tanto ação de educação quanto de vacinação. Dos 8 GVS com resposta compilada, a maioria, 6, realizaram ambas as ações e 2 só realizaram ação de vacinação. As ações mais frequentes informadas nas respostas foi disparada primeiro a vacinação no ambiente escolar, seguida de palestras e orientações nas escolas, que envolvia os funcionários das escolas, pais e alunos. Depois a busca ativa, para que esses alunos fossem encaminhados à unidade de saúde para serem vacinados, e a divulgação nas mídias e distribuição de materiais informativos. Dos municípios que realizaram a ação de vacinação e tinham resposta individual, então eram 64 com ação só de vacinação e 65 com ação de vacinação e educação. Então, 129. Desses 129, 118, 91,5%, vacinaram na escola. Dos 8 GVS, todos citaram vacinação nas escolas. Como que esses municípios avaliaram? Os municípios com resposta individual, 3/4 dos municípios, eles avaliaram as ações realizadas, mais da metade refere que tiveram efeito nas ações. E aqui, 25%, o efeito foi parcial. Sem efeito, só 17,8%. Dos GVS que mandaram respostas compiladas, a maioria foi com efeito parcial, talvez pelo tipo de resposta que foi compilada, né? E uma só com efeito total e uma sem efeito. Quais as dificuldades agora encontradas pelos municípios? Então, dos 167 municípios com resposta individual, a grande maioria relatou algum tipo de dificuldade. 144, que corresponde a 86,2%. 11 só disseram não ter encontrado dificuldades e 12 não responderam. E as dificuldades, elas foram classificadas como relacionadas à escola, à saúde, a pais e alunos e a outros fatores. Então, aqui, dos 144 municípios que relataram ter encontrado alguma dificuldade, 77,8% relataram dificuldade com pais e alunos. Seguidas de dificuldades relacionadas à escola, depois à saúde e a outros que, mais importante aí, a mídia. Dos 8 GVS, foi a mesma sequência, mas com números diferentes. Quais foram as dificuldades relatadas, então, relacionadas à escola? Preocupação dos profissionais da educação quanto à vacinação no ambiente escolar, a falta de parceria entre os setores da educação e da saúde, falta de conhecimento dos funcionários da escola, da educação, sobre o tema HPV, resistência de algumas escolas em realizar vacina HPV, especificamente em decorrência de certas convicções, o tabu que envolve a vacina. Receio dos profissionais da educação da ocorrência de eventos adversos dentro do ambiente escolar, medo por parte dos profissionais da escola, da interrupção da rotina escolar. Eles falavam que isso gerava muito tumulto, que os alunos ficavam muito estressados, que tinham que interromper as atividades escolares. A não permissão da Secretaria Municipal de Educação para vacinação em escola em alguns municípios, a inadequação da estrutura física da escola, falta de pias, de locais adequados para a realização da vacinação, e as crenças de alguns funcionários das escolas. Algumas escolas religiosas também tinham alguma dificuldade em vacinar. Em relação à saúde, a falta de recursos humanos foi muito citado para a vacinação nas escolas, falta de profissionais capacitados, ou mesmo de contingente de profissionais. Falta de meios de transporte para deslocar os insumos, esses profissionais, até o local da vacinação, doses de vacina em quantidade insuficiente, outras prioridades na saúde pública, como outras campanhas concomitantes, surtos, a gente teve surto de febre amarela,
e desvio de recursos para essas campanhas e surtos. As dificuldades relacionadas a pais e alunos, principalmente medo dos eventos adversos por parte dos pais e também por parte dos alunos. Os alunos faltavam no dia da administração da vacina e alguns pais recusavam mesmo a aplicação da vacina. Os alunos não levavam o cartão de vacinação, não sabia se eles não tinham levado porque tinham esquecido, ou porque não queriam levar, ou porque os pais não deixaram. Receio por parte dos pais de que a vacinação de HPV estimularia o início da vida sexual precoce nos filhos, não aceitação da vacina no ambiente escolar, que eles julgavam impróprio, desconhecimento sobre o tema, sobre a importância da vacina, tanto pelos pais quanto pelos alunos, e o desinteresse deles pelo tema também. E a assinatura do termo de consentimento, que é a mesma coisa da carteira de vacinação. Não sabia se o aluno tinha entregue, se não tinha levado porque não quis, ou porque o pai recusou. E outras dificuldades aqui, principalmente em relação à mídia, divulgação de conteúdo negativo, desinformação sobre a vacina HPV, pela mídia e pelas redes sociais, divulgação de eventos adversos supostamente atribuíveis à vacina HPV, e também as controvérsias em torno de uma vacina associada a uma infecção sexualmente transmissível. Como todos os municípios eles estavam aptos a responder essa questão, tendo tido ação ou não, deu para fazer uma comparação aqui de quais as principais dificuldades dos municípios que tiveram algum tipo de ação com os municípios que não realizaram nada. Então, a principal dificuldade dos municípios com algum tipo de ação foi a resistência dos pais e alunos, foi o que apareceu mais. Seguido da falta de interesse deles, da resistência das escolas em vacinar, da falta de funcionários disponíveis e capacitados da área da saúde para realizar essas ações, e a falta de apoio e interesse também por falta das escolas. Sem ação, os municípios que não fizeram nenhuma ação, a principal dificuldade encontrada foi a falta de funcionários da área da saúde. Então, talvez isso tenha dificultado a iniciativa. A resistência dos pais e dos alunos, a falta de apoio das escolas, resistência das escolas, e também aqui eles citaram bastante as notícias negativas veiculadas pela mídia. Também foi provavelmente um desestímulo. Os planos de ações futuras. Então, a maioria, uma grande parte, 72,5% dos municípios, eles têm, com resposta individual, eles relataram terem planos de ações futuras, 53,7% só ação de vacinação, 16,5% só ação de educação, e ambas as ações em 24%. E os GVS, todos relataram que têm planos futuros de implementação da vacinação nas escolas. Bom, e quais eram esses planos futuros? Na educação, a realização de palestras educativas sobre o tema, sensibilização dos educadores, dos pais, dos alunos, quanto à importância dessa vacinação e divulgação do tema nas mídias. Planos futuros de vacinação. A vacinação no ambiente escolar, exigência de comprovante de vacinação para a matrícula do aluno na escola, abrangência de um número maior de escolas, às vezes a UBS era próxima só de algumas escolas, só conseguiu atingir aquele local, pretendiam ir mais longe, às vezes só atingiram escolas municipais, pretendiam atingir as particulares, e a capacitação de profissionais da educação para a leitura das carteiras vacinais, para que eles possam estar sempre atentos para essas carteiras estarem em dia e encaminharem esses alunos para a UBS. Bom, no estudo, eu encontrei alguns pontos positivos interessantes para relatar aqui. Alguns municípios relataram um aumento da procura pelas UBSs para a realização das demais vacinas depois dessas ações. E isso aumentou a taxa de cobertura vacinal geral de alguns municípios, não só para HPV, como para as outras vacinas também. E, apesar da vacinação de HPV ser realizada nas escolas, o fato de ter veiculação na mídia, nos jornais, estimulou alguns jovens a procurarem o serviço de saúde para receber a vacina HPV antes mesmo de receber na escola. E a realização de palestras educativas
surtiu bastante efeito. Muitos municípios falaram que foi uma ação muito boa, e teve um que citou que, em relação, fez uma palestra um dia antes da ação de vacinação, e citou que a cobertura vacinal aumentou em 40% em relação ao ano anterior, tirando as dúvidas dos pais, dos alunos, e dando mais segurança para eles decidirem sobre a vacinação. Então, esse estudo ele permitiu desenvolver uma compreensão sobre a situação de HPV nas escolas, nos municípios aqui de São Paulo, do ponto de vista de quem desenvolve essas ações. Então, dos 233 municípios para os quais foi possível analisar se tinham tido algum tipo de ação, 200, que corresponde a 80,8%, 85,8%, apresentaram algum tipo de ação, de vacinação e ou educação. Já dos 144 municípios que responderam individualmente e realizaram alguma ação, a grande maioria conduziu vacinação no ambiente escolar. E dos 167 municípios que responderam individualmente, também um grande número relatou ter encontrado alguma dificuldade. A principal foi com relação aos pais e alunos, seguida de dificuldades relacionadas à escola, saúde e, principalmente, à mídia. Antes da introdução da vacina quadrivalente no PNI, teve um projeto em Barretos, um projeto piloto, que vacinou crianças de 10 a 16 anos, nos anos de 2010 a 2011, e relatou resultados favoráveis, com a cobertura vacinal acima de 85%, e, inclusive, a segunda dose quase igual à primeira. A segunda dose se manteve com altas coberturas também. Mas já em Indaiatuba, um município de São Paulo que introduziu a vacinação de HPV nas escolas em 2018, referiu um aumento na cobertura vacinal no primeiro ano, mas com queda no ano seguinte. E atribuiu a isso o desinteresse de todos os envolvidos, outras prioridades em saúde pública, e que isso dificultou o programa de vacinação escolar. No nosso trabalho, a forma como esses municípios responderam não teve como comparar com o que está na literatura, porque um respondeu de forma compilada e outro não. Alguns países, eles adotam o programa de vacinação nas escolas, isso é bem sucedido. A Austrália e o Reino Unido são exemplos. Esse programa, ele atinge coberturas vacinais mais altas que a vacinação nos próprios serviços de saúde. Só que ele requer, ao mesmo tempo, um grande envolvimento de profissionais de saúde e educação em todos os níveis. E os professores, eles são um componente-chave na estratégia de comunicação entre o aluno e a saúde. Agora, o descompromisso e a preocupação dos profissionais de educação com a vacinação escolar foram dificuldades muito relatadas no nosso trabalho, aqui no nosso estudo. No Brasil, onde não existe experiência anterior com um programa de vacinação de rotina nas escolas, a construção de parcerias entre o setor da educação e da saúde é fundamental para que esse programa seja implementado. Bom, estudos anteriores na cidade de São Paulo também constataram baixo conhecimento dos adolescentes sobre o HPV, câncer de colo de útero e vacina de HPV. As meninas eram as mais bem informadas do que os meninos, talvez porque esse estudo foi realizado em 2015, e em 2014 foi implementada a vacinação pelo PNI com foco nas meninas, então as meninas eram as mais bem informadas. E a principal fonte de informação desses adolescentes foi a escola, 39%. E a falta de conhecimento dos pais, dos alunos, sobre a vacina, sobre a doença, e as preocupações com a segurança da vacina, foram também dificuldades muito relatadas no nosso estudo. A propagação de desinformação e notícias negativas sobre o tema, na mídia e nas redes sociais, impactam a adesão desses alunos à vacinação. Bom, o absenteísmo escolar ele não é só um problema aqui no Brasil, nos municípios de São Paulo, e a devolução do formulário de consentimento, ele foi frequentemente relatado no nosso estudo, mas também é uma barreira na Austrália. No Brasil,
as vacinas preconizadas pelo PNI, elas são administradas em crianças e adolescentes sem a necessidade da autorização e supervisão dos pais e dos responsáveis. E para a vacinação escolar, o PNI, ele recomendou a utilização de um termo de recusa para simplificar o processo. Mas, no nosso estudo, foi notório que os profissionais das escolas, eles tinham uma preocupação excessiva com esse respaldo, com uma autorização assinada para que as vacinas fossem realizadas. 54 municípios relataram que confeccionaram, não foi questionado, relataram, foi livre demanda, relataram terem confeccionado um termo de autorização, e só um município relatou que utilizou o termo de recusa. Esse estudo teve algumas dificuldades, né, alguns limites. O questionário apresentava questões muito abertas, e alguma delas, a abrangência das ações, a avaliação das ações, elas não foram bem formuladas. Então, elas foram interpretadas de diversas formas pelos respondedores. As respostas, elas também foram apresentadas de diferentes formas. Municípios com resposta individuais, GVS que compilaram as respostas dos seus municípios, e isso foi difícil de extrair esses dados e de organizar, apresentar esses resultados. E no estudo tipo Rapid Assessment, a quantificação, ela tem menor importância. O objetivo é uma melhor compreensão global do fenômeno. O Brasil também é um país enorme, com grandes diferenças regionais, tanto socioeconômicas, quanto na estrutura dos serviços de saúde, de educação. Então, essas nossas observações, elas são aqui para os municípios do estado de São Paulo e podem não se aplicar ao restante do país. A pandemia de Covid também interrompeu a rotina dos serviços de saúde e das escolas, levou ao fechamento das escolas, à interrupção das ações de imunização nas escolas. Também houve deslocamento de recursos para o combate à pandemia e que gerou impacto nessa estratégia de vacinação escolar. É também interessante, né, o ambiente negacionista estabelecido no Brasil durante a pandemia, com circulação de muita desinformação sobre vacinas. O cenário atual também ele pode ser bem diferente do pré-pandêmico. Bom, as conclusões. A maioria dos municípios do estado de São Paulo que responderam ao questionário implementaram ações de educação e ou vacinação de HPV nas escolas no período compreendido de 2015 a 2018. Então, as ações de educação, elas envolveram sensibilização dos profissionais da área da educação, dos pais, dos alunos, dos próprios funcionários da saúde, quanto à importância da vacina, da doença causada pelo HPV, sua prevenção, principalmente através de palestras, rodas de conversa e atividades interativas. Além da ação de vacinação nas escolas, outras estratégias de vacinação foram implementadas, principalmente o encaminhamento desses estudantes para atualizarem as carteiras vacinais nas unidades de saúde e o fato das unidades de saúde permanecerem abertas fora do horário das atividades escolares, também contaram como ações de vacinação. Bom, as principais barreiras encontradas para a implementação do programa de HPV, nas escolas foi, na área da saúde, a falta de recursos humanos, isso foi muito importante. E outras prioridades em saúde também, que concorriam pelos mesmos recursos, pelo mesmo tempo. Na área da educação, a falta da parceria da saúde com a educação, preocupação dos profissionais do setor da educação com relação à vacinação no ambiente escolar, por causa do estresse dos alunos, do risco que eles achavam que poderia ter, e além do pouco conhecimento que eles mesmos tinham sobre o tema. E com relação aos pais e alunos, desconhecimento e desinteresse sobre o tema foi muito, muito falado, e a recusa, o absenteísmo, tudo isso que os municípios relataram bastante no questionário.
A divulgação pela mídia e pelas redes sociais de desinformação, de notícias e notícias com conteúdo negativo com relação à vacina, também foram muito citados no nosso trabalho. Bom, apesar das dificuldades relatadas, a maioria dos municípios avaliou que a vacinação nas escolas gerou resultados positivos. A maioria também diz que tem planos futuros. Os municípios que já tinham algum tipo de ação pretendem manter essas ações, e municípios que não tinham ações, eles têm planos futuros de implementar ações de vacinação nas escolas do HPV. Bom, aí eu quero agradecer a doutora Helena Sato e a doutora Núbia Araújo, da Divisão de Imunizações do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria, e as equipes do GVS e dos municípios do estado de São Paulo, por fornecerem para mim as respostas dos questionários. Alô? Então, eu agora convido a banca para sentar. Roberta, vamos tirar para a Carla aparecer. Ah, pronto. Já apareceu. Ok. Pronto. Deixa eu só distribuir a água aqui. É atrapalhada, né? Bom, então agora nós vamos dar início à arguição. Isso, perfeito. E a gente vai começar com a doutora Carla. Carla, então, você tem meia hora, mais meia hora para a Roberta responder, e, enfim, vocês podem fazer como achar melhor, ou pergunta-resposta, ou você faz comentários, ela responde ao final, enfim, como vocês acharem melhor. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer o convite do departamento por participar mais de uma importante banca, e principalmente parabenizar a Roberta. Eu acredito que o trabalho dela vai contribuir enormemente para a saúde pública do nosso país, nesse momento que nós estamos discutindo tanto as baixas coberturas vacinais e o papel da escola na vacinação, né, e no aumento das elevadas coberturas vacinais. Quando eu estava lendo a dissertação da Roberta, eu vi um pouco do trabalho que eu fiz junto agora com o professor José Cássio, que foi o inquérito de cobertura vacinal. Então, muitos dos resultados que vocês estão apresentando, a gente também discute no inquérito, e eu acho que mais importante do que isso é aquelas hipóteses que a gente levantava, que tinham dificuldade para atingir as coberturas vacinais, a gente consegue captar no inquérito. E, da mesma forma, a dissertação da Roberta traz esses elementos também, pontos que a gente traz, apontando a dificuldade de vacinação na escola, o receio dos pais, dos profissionais de saúde, né? Então, ela aponta, e eu gostei muito como ela classificou essas discussões, porque eu acho que isso vai também corroborar depois para que a gente possa até pensar em ter um instrumento formalizado para ajudar as escolas que queiram fazer a vacinação na escola, né? Quando a gente começou a fazer a vacinação do HPV no Brasil, eu ainda estava no PNI, né? Foi na minha gestão que foi implementada essa vacina, e nós tivemos todo um cuidado de fazer um informe técnico
orientando as escolas como fazer, mas naquele momento foi tudo muito empírico, né? Porque a gente não sabia, não tinha nada estruturado no país de como fazer a vacinação na escola, né? Então, eu acho que agora, pegar aquele documento de 2014 e essa dissertação da Roberta, eu acho que vai poder ter elementos para que o PNI, ou os estados e municípios, criem um documento, agora não mais com suposições como era no nosso momento lá em 2014, mas trazendo à tônica essa realidade de como se implementar uma vacinação na escola, quais são os aspectos positivos e quais são as dificuldades. Eu vou estar fazendo a minha discussão um pouco com a Roberta em 4 momentos. Primeiro, eu vou fazer umas sugestões de correções, depois eu vou fazer um comentário mais geral sobre o trabalho, depois eu vou dar sugestões de análise e, por fim, eu quero fazer umas 2 perguntas para ela. Então, como sugestões de correções, Roberta, já lá na página 9, você chama vacinação de HPV, não é vacinação de HPV, vacinação contra HPV. Então, em vários momentos no trabalho, você coloca isso, né? Depois eu apontei cada página que eu identifiquei isso, depois eu posso passar para você. Mas acho que tem que ter esse cuidado só de fazer essa correção, né, da nomenclatura correta. Também tem um cuidado quando a gente está falando, coloca siglas primeiro, né? Então, a gente sempre, quando a primeira sigla aparece, a gente tem que colocar por extenso, para depois, aí em seguida, a gente está fazendo só a citação da sigla. Então, na página 12, você fala da OMS, só lá depois na página 14, que você vai colocar por extenso. Então, tem um pouco de cuidado de fazer essa revisão, de ver se a primeira vez que a sigla aparece está sendo colocada por extenso, para depois só citar a sigla. Na página 14, você aborda um pouco a estratégia adotada pela OMS da eliminação do câncer do colo do útero. Eu acho que vale a pena você fazer um pouco, aumentar um pouco essa tua análise, colocando a estratégia que está sendo adotada hoje, que é a estratégia 90, 70, 90, né? Que 90% das mulheres devem ter o rastreio do câncer do colo do útero, 70% das mulheres devem ter, uma vez diagnosticadas, devem ser submetidas ao tratamento precoce, e 90% de cobertura vacinal. Né? Por que eu estou colocando isso? Né? Eu acho que tanto os serviços quanto as escolas desconhecem que a gente tem essa meta global da eliminação do câncer do colo do útero. E sem a gente adotar essas 3 estratégias, dificilmente a gente vai eliminar o câncer do colo do útero, né? Está programado para 2030, mas eu acho que essa meta ela não é execuível, mas eu acho que é importante que a gente comece a discutir, tanto no setor saúde quanto na própria educação, esses 3 elementos, né? Porque isso é fundamental para que a gente possa estar buscando, né, falar da doença, falar do tratamento e, principalmente, falar da vacinação. Eu já discuti muito com o Ministério da Saúde, desde que esse plano foi colocado, que a gente tinha que passar a meta para 90%. Então, nós estamos incoerentes, né? Se a meta de eliminação do câncer do colo do útero é 90%, a gente já está falando de 80%. Né? Então, a gente tem que ter essa meta, né? Apesar da gente estar com uma cobertura muito aquém disso, mas a gente não pode ter uma meta dissoante do que está colocado no plano de eliminação. Então, acho que vale a pena abordar um pouco essa questão. Na página 15, você fala, né, da proteção da vacina quadrivalente, e eu acho que um ponto importante é a gente reforçar, né, que ela protege contra 90% dos cânceres anais. Quer dizer, sem a gente falar do câncer do pênis e falar do câncer anal, a gente dificilmente vai aderir à vacinação dos meninos, né? Essa questão de que a gente tem que vacinar a menina para diminuir e para ter a proteção de rebanho e que a gente vai eliminar o câncer do colo do útero, a gente tem que trazer para os meninos qual é o benefício específico da vacinação para o homem, né? Então, a gente falar do câncer de pênis e falar do câncer anal é fundamental para, inclusive, a gente convencer os pais da importância da vacinação no sexo masculino. Então, apesar de que a gente está falando da HPV, né, de forma mais para o lado feminino, mas eu acho que vale a pena, uma vez que o Brasil está trazendo essa coisa não só da eliminação do câncer do colo do útero, mas também a diminuição da incidência dos outros cânceres, você abordar um pouco qual é o benefício dessa vacina para os outros tipos de câncer. Você coloca na página 17
que o Acre, né, a ocorrência dos casos do Acre foram em 2014, mas a gente só foi notificado no Ministério em 2019. Não, foi em 2018. Né? Então, a gente começou toda a ação, inclusive de levar as meninas negociando com o Instituto de Psiquiatria para trazer as meninas para São Paulo em 2018. Tá? Então, é só dar uma corrigida nessa data, porque isso é fundamental para que a gente mostre, né, o tamanho desse gap que a gente teve aí da notificação, né, do Estado ter identificado esses casos, basicamente no mesmo período que aconteceu os casos em Bertioga, e o Ministério da Saúde só foi ter conhecimento 4 anos depois. Eu acho uma pena, né, o município de São Paulo não ter participado do teu estudo, né? A gente sabe como a importância do município de São Paulo para as ações de vacinação do Brasil, né? O município de São Paulo é um município que tem uma legislação da vacinação na escola, né, da apresentação da caderneta de vacinação para matrícula escolar. Então, assim, a gente entender um pouco se essa legislação está favorecendo essa vacinação na escola, ou no mínimo, essa apresentação da caderneta de vacinação, acho que seria fundamental para que a gente possa, inclusive outros estados que já têm essa legislação, né, de vacinação no ambiente escolar, ou no mínimo de apresentação da caderneta de vacinação, que depois eles possam cotejar esse teu estudo, tentar fazer isso para a realidade local, como você coloca, né, que a gente é um estudo que a gente não pode extrapolar para outras regiões, mas ele pode servir de subsídios para que outros estados ou outros municípios utilizem a sua metodologia para entender o fenômeno. Então, assim, ter a participação daqueles municípios ou daqueles estados que têm essa legislação seria fundamental para que a gente possa cotejar e avaliar a importância dessas estratégias para a melhoria da cobertura vacinal. Como eu coloquei, né, acho que gostei muito da forma como você separou, né, fazer as ações de vacinação na escola, trazendo os pontos específicos, a dificuldade, o que cada município está fazendo, né, as palestras sobre a HPV, a disponibilização de materiais educativos, treinamentos sobre o HPV, a orientação dos professores. Depois, quando você vai à questão da própria vacinação no ambiente escolar, né, quais são as ações que estão sendo feitas, né, a busca ativa, a verificação da caderneta de vacinação. Acho que um pouco depois eu vou discutir um pouco essa questão do termo de recusa e autorização, mas já acho que você traz isso muito bem. Eu acho que é um ponto fundamental que a gente tem que retomar essa discussão dentro do Ministério da Saúde, né? Eu acho que tem que ter uma orientação nacional, não pode deixar a cargo de cada município ou cada localidade definir isso tem que ser uma política nacional, né? Então, eu acho que você traz isso muito bem. E quando você vai para as dificuldades encontradas, né, eu acho que me chamou muita atenção que a gente sempre discutia que a grande dificuldade de vacinação na escola está relacionada ao profissional de saúde ir na escola ou a recusa dos profissionais de saúde abrirem as portas para a vacinação. E quando você traz o elemento de 77% está relacionados aos pais, a gente vê que seria muito simples, ou pelo menos menos complexo, porque a gente teria que envolver os pais nisso, e eles adeririam a essa vacinação. Então, me parece, né, que aquelas dificuldades elas são muito mais operacionais e a gente tem condições de superar isso. Então, acho que é um elemento importante que você traz no seu estudo. Quando você coloca em relação aos pais, né, acho que também da forma, os elementos que você traz também, acho que mostra também essa questão do que aparece lá dos 77%, né? A ausência do entendimento da vacina, entendimento da importância da vacinação, ainda esse receio de que a vacinação vai aumentar o estímulo para a atividade sexual, né? E principalmente nessa questão do desinteresse de uma vacina que ela é tão importante. Se a gente perguntar para qualquer pai, você quer uma vacina contra o câncer? Então, o pai 100% vai responder que sim. Né? E a gente não consegue atrelar a vacinação do HPV aos cânceres, né? Parece, muitos pais confundem HIV com HPV, não sabem o que é o HPV, não sabem o que o HPV causa, então fica difícil da gente convencer um pai da importância dessa vacina, a gente não consegue explicar o benefício dessa vacinação, e eu acho que a tua dissertação ela traz esse elemento, eu acho que é um elemento importante para os serviços de saúde pública olharem para isso e enfrentar essa questão, né, de como que a gente aborda esse tema dentro do ambiente escolar para que a gente possa fazer essa vacinação.
né? Acho que quando você coloca, como eu coloquei, que eu ia abordar um pouco mais a questão do termo de consentimento, a gente começou lá em 2014 com o termo de recusa, porque a gente achou que seria mais fácil de poder fazer a vacinação, uma vez que lá no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que a vacinação no Brasil ela não precisa da permissão do pai, né? Basta o adolescente querer vacinar, é suficiente para que ele seja vacinado. Mas a sua dissertação ela traz um elemento importante. Apesar de ter esse termo de recusa, ele não garante a tranquilidade de quem está na escola, do profissional de saúde, fazer a vacinação, justamente porque a gente sabe que pode acontecer os eventos adversos, seja aqueles intrínsecos à vacina, ou seja aqueles relacionados ao estresse pós-vacinação, que é inerente à vacinação do adolescente. Então, não é simples a gente ter a recusa da vacinação como autorização, e sim a gente pensar que mecanismos que a gente pode fazer com que essa autorização seja feita mais. Ou a gente faz uma lei dizendo que a vacinação na escola, o profissional de saúde tem respaldo para fazer isso, ou então a gente tem que trabalhar sim com a autorização e não com a recusa, para que a gente possa dar tranquilidade, seja para o profissional de saúde que vai na escola, seja para a escola abrir a vacinação para isso, né? Então, esses seriam os meus comentários que eu queria fazer, né? De novo, te parabenizar, eu gostei muito do trabalho, eu acho que ele vai ser muito importante para a saúde, né? Eu espero que o Ministério da Saúde, ou no mínimo a Secretaria de Saúde de São Paulo, se aproprie desse teu trabalho e que possa, né, realmente elaborar documentos e diretrizes, e principalmente pensar em estratégias, né, a partir do que você trouxe à luz das dificuldades de operacionalização dessa vacinação. Agora, passando para o terceiro ponto, eu queria te fazer uma sugestão, né? Acho que você coloca lá que a vacinação, né, que essas ações melhorou a cobertura vacinal. Então, não seria interessante você cotejar e avaliar as coberturas vacinais dos municípios que tiveram essa ação, e aqueles 197 que não responderam, e você comparar para a gente ver se realmente houve essa melhora, porque uma coisa é o município falar que teve a melhora, outra coisa é a gente mostrar realmente que houve essa melhora. E se não houve essa melhora, a gente pensar o que a gente ainda precisa fazer, que aquilo que está sendo feito não é suficiente, porque possivelmente estão sendo feitas coisas pontuais e não estruturais para mudar realmente o cenário da melhoria da cobertura vacinal. Então, eu acho que você tem dado importante, né, desse dado de município que respondeu, e aquele que diz que faz, e aquele que não faz, ou aquele que não respondeu, a gente tentar brincar um pouco com esses números para a gente ver se a gente consegue identificar realmente se houve essa melhoria, né? Claro, o seu trabalho, como você mesmo aponta, ele não tem o objetivo de quantificar, né? Ele é um trabalho muito mais qualitativo, e como essa metodologia, eu acho que ele se propõe e ele respondeu a isso. Mas como você coloca que houve essa melhora à luz do que os municípios disseram, eu acho que vale a pena a gente tentar identificar se é possível ver isso ou não, né? E a questão que você coloca também de ter um formulário eletrônico da autorização da vacinação, também pensar, será que não valeria a pena pensar um modelinho e também fazer uma sugestão de dar isso, de colocar isso no seu trabalho? Eu acho que seria interessante, seria uma grande contribuição, né? De você já pensar nessa estruturação de como esse formulário poderia ajudar os municípios, né? E como a gente poderia estar pensando na implementação isso online, que também facilitaria, né? Porque cada município acaba trabalhando com o seu modelo e acaba sendo difícil depois a gente comparar quem teve uma melhor adesão ou não. Agora, passando para a última parte, né? Eu queria te fazer duas perguntas, né? A primeira, você teve um grupo de 167 municípios que responderam individualmente e 282 que responderam compiladamente. Por que você não insistiu com essas GVS que compilaram para te mandar o dado individual? Porque eu acho que isso agregaria muito mais para o seu estudo, né? Você ter esse dado individual, porque você conseguiria identificar mais claro esses pontos que você acabou não conseguindo identificar. Então, você tentou insistir nisso ou não? Em receber o dado individual?
A princípio, a nossa ideia era fazer isso, pegar mais dados, aprofundar mais os dados desses municípios que responderam de forma compilada. Mas aí veio a pandemia. Aí a gente não conseguiu mais conseguir fazer mais nada disso. Então acho que vale a pena você colocar isso, entendeu? No seu estudo, entendeu? Que você tentou buscar esse dado, mas que em função da pandemia não foi possível, e por isso, né, você acabou trabalhando com os dados compilados, né? E uma segunda pergunta, aí é uma avaliação minha, e eu queria ver o que você acha disso, né? Essa questão, quando a gente olha a primeira dose, a gente tem uma elevada adesão. O nosso grande problema está na segunda dose, né? O que é que faz com que a gente tenha essa adesão na primeira dose e não tenha da segunda? Será que é só realmente não fazer a vacinação na escola? O que é que você acha desse ponto, né? Porque a gente o tempo todo está dizendo que o nosso grande problema na cobertura vacinal é não chegar na escola. Nós temos uma taxa de abandono muito elevada. Então, a gente está, sim, conseguindo fazer a primeira dose. Então, a gente não tem uma recusa tão grande, possivelmente a gente não tem uma hesitação, a gente está perdendo essas meninas que chegaram em algum momento no serviço de saúde ou na escola. Então, você acha que o nosso grande problema da cobertura vacinal é só porque não estamos fazendo a vacinação na escola? Não, eu acho que é o desconhecimento em relação ao assunto. Vacinar adolescente já é uma coisa um pouco mais complicada, eles fogem um pouco da vacinação, e eu acho que o desconhecimento no assunto leva a isso, a não se importar, o desinteresse deles pelo tema. Tomou uma e acha que já está bom. Eles precisam ser mais bem educados, mais bem informados sobre realizar o esquema inteiro, a importância da realização do esquema completo, tanto para os pais quanto para os alunos, inclusive para os funcionários da área da educação, que muitos deles desconheciam o tema, as complicações que a infecção pelo HPV pode trazer, então eles também não conseguem passar essa importância para os alunos. Então, acho que a educação aí seria fundamental. Eu acho que a tua resposta é exatamente o que eu penso, e eu acho que você poderia abordar um pouco essa questão, né? Que a grande questão hoje, no meu entendimento, não é hesitação, não é recusa da vacinação, e sim essa questão da gente explicar que sem o esquema completo a gente não vai ter a proteção adequada. Possivelmente o Ministério da Saúde, né, Marta? A gente estava numa reunião agora do CETAI discutindo, junto com o Expedito, que possivelmente o Ministério da Saúde vai estar adotando uma única dose, né? Eu acho que isso vai ser uma questão de tempo, né? E aí a gente vai ter, teoricamente, a gente não teria esse problema de estar mostrando a importância dessa segunda dose, mas enquanto a gente não adotar esse esquema de dose única, eu acho que a gente tem que, sim, que trabalhar com os pais e com os professores, e principalmente com o aluno, que com uma única dose ele ainda não estará devidamente protegido. Principalmente que nós estamos fazendo vacinação em meninos, né? A gente tem dados dessa única dose para meninas em relação ao câncer do colo do útero, mas a gente não tem em relação aos demais cânceres, né? Então, eu acho que a gente, possivelmente, né, não sei quanto tempo o Ministério da Saúde vai demorar para adotar essa única dose, então acho que vale a pena abordar essa questão, né, que a gente tem sim uma adesão na primeira dose, mas a gente está perdendo as meninas, né, e os meninos por falta de desconhecimento da questão da necessidade de completar o esquema vacinal. Então, seriam esses meus comentários, agradecer de novo por estar fazendo parte dessa banca. Eu acho que o teu trabalho ele vai trazer muito da informação para que os municípios possam pensar nas estratégias da vacinação nesse momento tão importante que a gente está com queda de cobertura vacinal e que a gente precisa pensar em estratégias diferenciadas, e você dá muitos caminhos na sua dissertação para isso. Então, muito obrigado por estar aqui com você hoje. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa, Roberto? Carla, muito obrigada pela sua presença. Então, vamos passar agora para o professor Expedito. Bom, eu quero agradecer também a Ana Marli, a Roberta, né? Eu tive a oportunidade de participar do exame de qualificação, então já conheço o trabalho da Roberta aí. Foi durante a pandemia, né, sua qualificação do 2021, já há algum tempo, e
ao conhecer, né, pude constatar que o trabalho cresceu aí nesses 2 anos, né? Acho que a Roberta conseguiu aí tirar leite de pedra, porque eu nem digo, quer dizer, que você coloca nas suas limitações que a limitação seriam as respostas muito abertas. Eu acho que o que faltou mais foi orientação de como aplicar esse questionário, né? Acho que faltou do CVE, ao passar para as GVS, o que se pretendia e como que elas deveriam fazer, porque, afinal, esses que foram mais difíceis, que foram os que agregaram, elas tiveram mais trabalho, né? Porque eles tiveram de fazer uma agregação que não era necessária lá no nível regional, né? Então, acho que o que faltou mais foi mais orientação de como executar desculpem, como executar o estudo, né, e também o que se pretendia como resposta. Roberta, assim, aí eu achei o texto tá tranquilo, tá fluente, fácil de ler, quase nenhum erro de digitação ou de concordância, tal, que isso acaba, para mim, eu vou ficando irritado quando vejo teses que vai acumulando erro de grafia e de concordância, e a sua não tem. Eu prestei muita atenção nos números também, e aí só encontrei um número errado, que eu vou falar aqui, e olha, na página 44, na última linha. Então, você coloca, dos 129 municípios que relataram alguma ação de vacinação, 118, aí 70% realizaram vacinação. Só que 118 em 129 não é 70%, é 91%, que na figura que segue, na figura 8, está certo. Então, foi só no texto que teve esse errinho do número. Uma outra coisa que eu modificaria um pouco também no texto, é a questão de forma, e você coloca que, no Brasil, as vacinas preconizadas, aí está na página 68, 69, as vacinas preconizadas pelo PNI são administradas a crianças e adolescentes em estabelecimentos de saúde, sem necessidade de autorização ou supervisão dos pais e responsáveis. Então, eu diria, Roberta, que assim, a criança não vai sozinha se vacinar, então ela vai com algum responsável, que isso é uma autorização, talvez não tenha uma autorização por escrito, né? Então, talvez completar aqui a frase ou modificá-la, porque eu entendo que quando o pai, ou a mãe, ou a avó, ou enfim, quem está responsável, leva para vacinar, ela está autorizando, está consentindo que a criança se vacine. Eu acho que você deixa muito claro que esse tipo de metodologia, ela se propõe a ter um resultado mais qualitativo, de levantar pontos, né? Eu creio que essa classificação, essa categorização que você fez das respostas é algo importante, algo que pode ser útil aí para as iniciativas no futuro, como a Carla colocou, né? Então, é importante que você não pare aqui, que você trabalhe para publicar esse seu trabalho, né? Que você elabore um pouco mais. Aí, nesse processo, né, eu achei que o resumo está muito grande, né? Então eu pus o Google para contar, aqui está com 497 palavras, em geral um resumo, quando você vai publicar, vai ter 300, 350, então vai ser um exercício de síntese para você, né? E aí eu vou trazer de volta uma coisa que a Carla colocou e que eu tinha colocado para você na qualificação, que era verificar aí esses municípios que fizeram as ações, a vacinação nas escolas, ou que tiveram essa intervenção e que relataram que a avaliação subjetiva deles é que foi positivo, que melhorou a cobertura vacinal, se isso de fato se refletiria nos números, né? Então, essa sugestão eu tinha feito para você lá em 2021, eu queria que você explicasse aí, quer dizer, se não deu para fazer, quais foram as dificuldades que você teve em fazer isso, e mesmo que seja difícil, eu acho que pode estar colocado para você para uma continuidade desse estudo.
Professora, não deu para fazer. Eu, inclusive, tinha até começado a comparar os resultados com o tamanho dos municípios, que tinha sido uma sugestão do senhor também antes, mas como eu só tive 1/3 de respostas, eu preferi focar mais nesses resultados, nas dificuldades, como não deu para perguntar, para ir mais a fundo nesse GVS que mandaram respostas compiladas, para conseguir um maior número de municípios respondedores, eu preferi focar no qualitativo e deixei essa comparação para talvez um outro momento. Tá. Aí uma outra coisa, quer dizer, acho que uma coisa que ressalta como importante aí, né? Você conta a história do episódio de Bertioga, esse outro do Acre, e eu lembraria, né, acho que Ana e Marta vão lembrar que antes disso, né, no plano internacional, teve o Japão, que aconteceu a mesma coisa de Bertioga e o Japão suspendeu a vacinação no país inteiro, né? Então, quer dizer, quem está um pouco mais bem informado já tinha essa coisa repercutindo no nível internacional e acabou chegando aqui. E aí eu queria também lhe perguntar, quer dizer, como é que você acha que uma questão que fica colocada, não só para HPV, mas para qualquer vacina que a gente for fazer nas escolas, é essa coisa do estresse aí, do estresse coletivo e dessas reações de desmaios e coisas que seguem a esse estresse coletivo. Qual seria a sugestão sua de como lidar com isso? Como é que o SUS e as escolas, o que é que a gente pode fazer para lidar com essa questão, para minimizar esse problema, porque ele vai continuar acontecendo, né? Eu acho que contra informações positivas acerca desses acontecimentos, educar melhor. Se as pessoas, se os educadores, os pais e alunos entenderem melhor o que é a doença, qual a importância da vacina, a segurança da vacina, talvez seja mais fácil lidar com isso. E as escolas falavam bastante que esse estresse, esses pitis, alguns citavam pitis dos alunos, atrapalhava muito a estratégia de vacinação nas escolas. E o fato de algumas escolas colocarem o professor, por exemplo, de educação física como um elo, uma segurança, um amigo lá, que embasava informações, que transmitia segurança, teve bons resultados. Eles mandaram, inclusive, fotos das ações, os resultados, quando eles tiveram essa ação de uma educação forte no local sobre essas dúvidas que as pessoas têm mesmo, da ocorrência dos eventos adversos, tudo isso. Aí um outro ponto que aí eu queria ouvir você também, essa questão do consentimento, do termo de recusa, como proceder, porque a gente sabe que, quer dizer, se o portador da mensagem é o próprio adolescente e ele está com medo de se vacinar, talvez essa mensagem não chegue nos pais, e o pai nem vai assinar o termo porque não chegou até ele. Né? Então, e muitas vezes ele não tem interesse, ele esquece, enfim. Como que você vê que seria um caminho, um jeito de lidar com essa coisa? Uma alternativa que alguns relataram foi que o setor da saúde realizou palestras educativas um dia antes da ação de vacinação nas escolas, e nisso eles orientaram os pais e os responsáveis e os profissionais da educação quanto a essa importância, e nesse momento eles deram o termo de autorização. E aí esse termo foi assinado. Quando os pais foram chamados na escola e os professores também foram sensibilizados. Agora, alguns alunos faltaram. Aí tem que... Não, e por fim, né, assim, uma última coisa que me chama a atenção e que acho que a gente tem de problematizar é essa história da falta de profissionais de saúde, né? Então, eu pensaria, né, quer dizer, até de outras experiências que eu tenho tido, de ir para a rede, de fazer projetos de pesquisa na rede, é que
não é exatamente a falta de profissionais, é a falta de disponibilidade para fazer ações externas. E isso também é muito motivado pelo próprio contrato de gestão. Então, aqui em São Paulo, que a rede de atenção primária está terceirizada com organizações sociais, as organizações sociais têm lá metas estabelecidas de consultas, de número de doses de vacina que tem de aplicar, etc., etc., e que se o profissional sai daquele posto dele para fazer uma outra coisa, aquela meta deixa de ser batida, né? Então, é algo mais complicado, quer dizer, não é só contratar mais gente, né? É colocar esse tipo de ação como uma ação contratuada que vai ser paga e que tem de ser feita, né? Aí, se a gente faz isso, aí eu acho que dá certo, vai dar certo, mas se a gente achar que só contratar mais um enfermeiro ou dois que vão resolver isso, não vai, porque eles vão ser colocados no atendimento, eles vão ter de bater meta de atender a pacientes que estão chegando na unidade, e que é justo, tem de fazer mesmo, lógico, é o papel da gente também, mas é mais complicado o negócio, né? Quer dizer, prever essa coisa da saúde coletiva e ter recursos humanos para fazer, né? Então, eu lembro uma experiência que a gente teve aqui, né? A gente vai ficando velho, vai acumulando essas histórias, quando começou esse modelo da contratualização das OS. Aqui, a Fundação Faculdade de Medicina ela foi responsável pela região oeste aqui do município. E no contrato que a FFM fez, previu um enfermeiro para a saúde coletiva, para a vigilância. Então, a gente tinha essa pessoa que ia para campo, que fazia visita para casos de tuberculose, de rancenias, enfim. E quando a FFM saiu e entrou agora a SPDM, cortou isso. Quer dizer, esse profissional deixou de existir nas UBSs, né? Então, é algo que a gente vai ter de lutar para chegar nos níveis que estão pactuando a gestão do SUS para conseguir resolver. Bom, gente, acho que era isso que eu tinha, e parabenizar a Ana, a Roberta, e insistir que você não pare aqui, que você escreva um artigo para fazer com que essa sua experiência seja compartilhada, e é algo que, pelo que a gente viu da gestão atual do Ministério, é algo que vai ser investido na vacinação em escolas, e o seu trabalho vai poder ajudar a fazer isso melhor. Obrigada. Obrigada, Expedito. E agora, então, a gente vai passar para a professora Marta. Bom, boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. E eu queria começar lembrando o seguinte, Roberta, você se lembra do ano de 2009? Lembro. Então, fala um pouco para todos o que aconteceu. Nós tivemos uns alunos de segundo grau, eu nem sei, fundamental, Ensino médio, agora chama ensino médio. Do ensino médio, que fizeram um estágio no CRI durante um ano conosco, e no final foi proposto para eles um trabalho. Depois, na verdade, eles que propuseram para a gente, hein? Eles que propuseram um trabalho de sensibilização dos alunos da escola deles com relação à vacinação. Então, eles montaram um teatro, alertando sobre as doenças preveníveis por vacina, sobre a disponibilidade das vacinas pelo SUS, e a UBS da cidade foi até a escola, no final do teatro, foi vacinar os alunos. E parece que surtiu bastante efeito, né, doutora Marta? A gente até levou para um congresso. Isso, não só a gente levou para o congresso, apresentou num congresso da Sociedade Brasileira de Doença Tropical, e fomos até entrevistados pela revista Veja, lembra? Saiu e tal. Então, e por que a Roberta participou? Porque a Roberta fez o estágio de complementação especializada em imunizações, no ano de 2008 e 2009, não é isso? Então, na verdade, a Roberta tem expertise em vacinação na escola, né? Seu trabalho vem coroar aí uma coisa que já começou lá atrás, e eu vou voltar a falar um pouco mais dele mais para frente, mas começou aí. Então, realmente, eu também quero parabenizá-la, está muito bom, gostei, estou muito contente de estar aqui participando, e eu tenho poucas coisas para falar. A sua introdução está boa,
essa tese vai ficar aí, vai entrar no banco de teses da USP, vai ficar disponível na internet. Então, na página 18, no primeiro parágrafo, quando você fala lá que em 2014 foi introduzido e tal, mas em 2017 foi feita ampliação. É uma pequena coisa, mas talvez fosse interessante, porque aí você já pula para 2022. Mas houve entraram os meninos, né? E 2017 foi um marco também. Mas isso é uma coisa bem pequena. Mas aí, também aí, nessa página, eu me interessei pela referência 28. E aí, quando eu fui procurar a referência 28, só tem o título. Então, isso eu acho que precisa dar uma corrigida para quando for para o banco de teses, né? Perceberam? Então, isso precisa dar uma corrigidinha, mas pequena coisa, tá? E aí, é o seguinte, o que eu achei nos métodos, uma coisa extremamente importante, foi você ter feito uma leitura prévia de todas as respostas, como você diz aí na página 29. Porque, realmente, o professor Expedito já chamou atenção para isso, vocês fizeram um trabalho extremamente importante de dados que não tinham sido elaborados por vocês a modo de fazer o questionário, né? Então, ter lido antes e para depois tentar, então, esquematizar do jeito que vocês esquematizaram, eu acho que é o ponto alto do trabalho. Não sou epidemiologista, né? É difícil ficar numa banca junto com a Carla, o Expedito, que tem muito mais experiência que eu, mas eu acho que esse, sem dúvida nenhuma, é o ponto alto do seu trabalho, eu acho que isso está extremamente importante. O único errinho que eu encontrei foi esse que o Expedito já chamou a atenção aí dos 91%, né, e não 70%, tudo bem. Agora, eu queria salientar algumas coisas e ver o que você pensa a respeito disso. Então, eu queria chamar a atenção que com todas as dificuldades, né, compilaram respostas, não sei o quê, mas 70% dos municípios responderam. Isso é bom, isso é muito, na minha opinião, né? Você passa aquelas enquetes em que, né? Então, isso é uma coisa positiva. E desta coisa positiva, 86,2% dos municípios que fizeram a vacinação na escola, perdão, não é, dos que fizeram a vacinação na escola, desculpa, 86% relataram algum tipo de dificuldade. Então, eu acho que você tem que chamar atenção para isso. Eles tentaram. Isso, né? Primeiro, assim, um montão de município respondeu, muitos municípios fizeram a vacinação, sabe aquele tabu, vacinação na escola não dá certo, não foi isso, eu mesma, além dessa dissertação, fiquei com uma ideia diferente, a coisa foi melhor do que eu esperava, não foi isso, Expedito? E, no entanto, mesmo tendo feito, 86,2% relataram pelo menos um tipo de dificuldade, ou seja, foram lutando contra a maré. Então, eu acho que é em cima disso, é um pouco do que a Carla falou e do que o Expedito já falou, é em cima disso que eu acho que a sua dissertação... Sou eu? É em cima disso que a sua dissertação é extremamente importante. Apontar algumas coisas e chamar atenção para algumas coisas. E aí, uma das coisas que eu quero chamar atenção era que a dificuldade maior estava fora das escolas. Eu acho que você tinha que enfatizar isso. Inclusive, se você for dar aula, fazer palestra sobre esses seus achados, veja que interessante, a gente sempre tem aquela coisa, né, que é difícil fazer na escola. A dificuldade maior neste compilado aqui estava fora da escola. Né, estava nos pais, nos alunos, nos responsáveis, né? E depois estava na escola, e depois estava na saúde. Ou seja, era muito próximo, mas, né? Então, eu acho que isto chama atenção para uma coisa que a Carla já comentou. Foi introduzido com muito mérito, sem dúvida nenhuma, a vacinação na escola, mas de um modo empírico, como a Carla já disse, que era o que dava para fazer na época, né? E mostra agora, retrospectivamente, que houve uma falta de organização. E você mesmo cita
E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu acho que você tem que enfatizar. Uma das coisas que eu vou comentar mais para frente é que você podia falar mais de alguns achados seus e enfatizar para as pessoas ficarem mais conscientes disso. Então, por exemplo, você cita lá que teve UBS que teve que voltar na mesma escola, porque primeiro era a menina que vacinava, que tinha uma idade, depois era menino que vacinava, que tinha outra idade. Isto cheira a bobagem, né? Mas eu até entendo a disponibilidade de vacinas, vacinar uma coisa e depois outra, tudo, mas veja, olha como isso impacta na prática. Você mesma diz também que alguns alunos com mais de 15 anos que se interessavam mais pela vacina, provavelmente já estão mais despertos para atividade sexual e tal, e não podia vacinar mais porque já tinham... Então, estes dados são dados que devem ser enfatizados, porque são dados que podem ser modificados, a meu ver. É uma flexibilidade do programa, entendeu? Que a gente aprendeu, que a gente foi vendo aí com o correr do tempo e que a gente aprendeu isso. Então, essa coisa da estratégia, da gente aproveitar os dados para melhorar, e aí é uma coisa que a Carla já chamou atenção e que eu acho importantíssimo. Nós estamos municipalizados, isso é uma verdade, e não tem volta, e acho que tem várias vantagens. Mas algumas orientações podem e devem ser comuns. E eu nunca soube, por exemplo, que o PNI tivesse feito uma cartilha, um comunicado, sei lá, orientando vacinação na escola. Não orientação, tem que ser assim, orientações genéricas, né? Eu acho isso extremamente importante. Você disse, eu concordo plenamente, que o seu trabalho não pode ser extrapolado para outras regiões, mas tem algumas coisas que ficam claras e que talvez a gente possa realmente aproveitar em outras regiões, né? Eu vou interromper só um pouquinho. É vexaminoso, né? Eu estou fazendo um exame e está dando interferência, eu já volto. Aproveite a sua juventude, porque a tal da terceira idade, dizem que é a melhor idade, não é. Não tenho nenhuma dúvida a respeito. Mas, então, assim, essas orientações, sabe, assim, cuidado, tentem fazer desse jeito. Eu acho que essas orientações genéricas nunca existiram. Eu acho que isso pode ser uma proposta do seu trabalho. O que você acha? Eu acho que dá para tirar bastante coisa que pode ser generalizada daqui do trabalho. Principalmente a divisão nesses grandes grupos. As ações de educação, elas foram muito importantes para poder, para a implementação da estratégia de vacinação. Eu acho que, principalmente, essas ações de educação vão colaborar com vários lugares, vários pontos do país. Acho que pode extrapolar. Então, essas ações podem. Isso acho que você tinha que dar uma enfatizada, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E aí, uma outra coisa que o Expedito já perguntou, e agora eu vi que ele já tinha até comentado isso lá na qualificação, você não sabe se aqueles 7 municípios que avaliaram como ações positivas, você sabe se eles eram municípios grandes ou pequenos? Olha, teve de tudo, doutora Marta. Teve um GVE, inclusive, que citou que os municípios menores tiveram mais facilidade em vacinar. Né? Mas também teve um município grande que falou que tinha ido bem. Porque, veja, montar uma estratégia no município pequeno é muito mais fácil, né? Então, talvez esses 7, pelo menos esses 7, se você pudesse falar se eles eram maiores ou menores, isso até serve de incentivo, né? Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção, que era o seguinte, olha, a insistência na hora que vai falar com os municípios, se tinham planos futuros e tal. Primeiro, vários relataram nas ações que fizeram palestras e tal. E na hora que eles vão para os planos futuros, mais palestras de orientação. Eu detesto palestras. Então, eu acho assim que precisa
diversificar, e aí eu chamo a atenção para aquilo que foi feito lá em Embu, né? Os alunos queriam fazer um teatro. Eu achava horrível, né? E eles, lembra que eles ficavam ensaiando, um era o médico, a outra era a aluna, eu achava aquilo. Foi um sucesso. Foi. E eles se envolveram, eles é que fizeram a. Então, não só eles aprenderam, como eles tentaram fazer alguma coisa e foram eles que levaram. Nós não fomos lá fazer palestrinhas, nem a Roberta, nem eu. Nós não fomos fazer palestrinhas. Quem falou tudo foram os alunos. Claro, orientados pela gente e tal. Então, eu acho que diversificar, fazer coisas mais interativas, como você falou. E aí, Roberta, eu acho que tudo isso você podia comentar mais. Eu acho que a sua discussão está boa, mas eu acho que ela podia ser mais a sua contribuição, você entendeu? Você fez uma boa discussão, comparou dados de literatura, mas estas coisas que você percebeu, enfatizar, porque são coisas que até podem parecer óbvias para você, que analisou tudo isso e tal, mas que não são para grande parte das pessoas envolvidas nestas ações. Então, eu acho que a gente podia, pelo menos, se você não dá para mudar a discussão agora, a sua tese está pronta e está boa, mas nas conclusões, eu acho que você podia ser um pouco mais ousada nas suas conclusões. Não pode ser extrapolada para todo mundo, sem dúvida nenhuma, mas com mais sugestões. Isso, você concorda? Concordo. Não deu tempo? Não deu tempo? Eu acho que para mim parecia óbvio, porque estava descrito lá, né, mas posso enfatizar, sim. Agora, sem dúvida, eu quero cumprimentar vocês, porque eu já disse e volto a repetir, o maior mérito é de vocês terem compilado as respostas a perguntas que nem sempre foram bem formuladas, como você disse, o modo como vocês compilaram, acho que isso, sem dúvida nenhuma, meus parabéns. E entre essas coisas que eu discutiria mais, eu enfatizaria que a maior dificuldade está fora da escola, eu enfatizaria que nas dificuldades estão mais relacionadas à educação, porque isso fica bem claro. Na educação, você, na página 49, lista 9 itens de dificuldades na educação. Em relação à saúde, na página 51, você lista 4 itens. Aí já fica claro, pode não ser quantidade, né? Foi semelhante, 24%, 25%, as duas, mas fica nítido que teve mais obstáculos em relação à educação que à saúde, né? A falta de estratégia, tem que ter estratégia, isso tudo dá para você tirar. Eu acho que isso daí você podia, né, buscar outros modos de despertar o interesse, coisas interativas, eu acho que você mesmo usou essa palavra, eu acho importante isso, né? E eu queria lembrar rapidamente aqui aquela nossa experiência. Veja, isso era lá em 2009, nem tinha ainda a vacinação de HPV, mas já estava no PNI a vacinação de hepatite B para adolescentes. E estes meninos lá, esses alunos da escola ensino médio, não tinham, era 2009, não tinham tomado vacina de hepatite B no primeiro ano de vida. Ainda, quando eles nasceram, ainda não tinha essa... Então, a maioria não tinha tomado vacina de hepatite B. E quando a gente começou a discutir com eles, vacinação e tal, eles descobriram o mundo quando eles viram hepatite B. E eles falavam assim, eu não quero mais nada de AIDS. Todo mundo que vai lá só fala de AIDS. Nós não queremos falar nada de AIDS. Foi assim que eles chegaram falando para a gente. E aí eles descobriram que hepatite B era uma doença que podia ser transmitida também por contato sexual. Foi uma descoberta para eles, você lembra disso? Lembro. E a gente foi, né? Eles fizeram o tal do teatrinho, a menina descobria que tinha hepatite B porque foi doar sangue. E a outra foi na manicure. Isso, e que aí ela, mas como que eu peguei? Né? Lembra disso? Eu sou virgem, mas ela ia sempre na manicure, enfim. Eles inventaram a história, né? E eles foram à unidade básica de saúde pedir para a vacinadora ir na escola. A vacinadora foi na escola. Olha, bem rapidamente, sabe quantas pessoas foram vacinadas? Nós vacinamos em uma manhã
teve duas vezes teatrinho, porque primeiro umas turmas, depois outras, porque não cabia todo mundo. Eram 359 alunos. 177 trouxeram a carteira vacinal. Não é também total, óbvio. Destes, 73% não estavam com o esquema vacinal atualizado, tá? E na única manhã na escola, nós vacinamos 150 doses de sarampo, cachumba e rubéola, 80 de hepatite B e 40 de dupla adulto, difteria e tétano, em uma única manhã. E os professores entraram na fila para vacinação, lembra disso? Então, Roberta, você começou muito bem, eu te considero expert no assunto e continue assim. Mas amplie as suas conclusões. Eu acho que você tem mais coisa para tirar daí e eu acho que vale a pena salientar. Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que era só isso também que eu queria dizer. Obrigada. Bom, eu tenho poucos comentários a fazer, claro que eu não vou comentar o trabalho, porque me sinto tão responsável quanto, né? Na verdade, todas as dificuldades do trabalho são minha responsabilidade, que junto com a Helena fizemos o questionário, tá? Então, a parte do que é ruim é minha, e a parte do tirar leite de pedra é da Roberta. Então, tudo que é de bom é dela, o que é ruim é de minha responsabilidade. A Roberta já te falou, mas a origem desse trabalho é que a divisão de imunizações do CVE achava que as ações de imunização no estado de São Paulo não estavam mais ocorrendo nas escolas. O CVE estava convencido de que, após o episódio de Bertioga, havia revertido tudo e eles não tinham conhecimento do que acontecia, né? E por conta disso que houve esse questionário que foi feito assim numa manhã, tipo, vamos tentar descobrir o que está acontecendo. E quando as respostas chegaram, a gente viu que tinha uma riqueza de material, apesar da confusão enorme que estava criada ali. E a Roberta aceitou o desafio de limpar isso tudo, categorizar, classificar, organizar, e aqui está o resultado. Não foi fácil, né, Roberta? Pandemia, doenças, mas você chegou. Eu fico emocionada. Então, é isso. Parabéns, Roberta. Obrigada. Eles que vão ter que sair, porque a gente não pode sair porque a Carla está nesta sala. Então, eu vou pedir para o público sair para a gente fazer as conclusões. E aí vocês podem voltar para ver a finalização. A gente chama. Tia, mãe da doutora Holmes. Irmã da mãe. Então, agora a gente tem que fazer um texto aqui. E finalizar. Como eu sou só ouvinte, eu posso até escrever, né? Eu até escrevo. Mas vocês dizem o que eu devo escrever. Por exemplo, mas você é da banca? Não, então vai ser por isso. Eu escrevo, mas eu sou parte interessada, então eu só escrevo. Vocês aqui dizem o que é para eu escrever. No ar, novamente. Prontinho, já estamos ao vivo, tá? Ok, obrigada. Então, aos 28/7/2023, atendendo ao disposto no regimento da pós-graduação da Universidade de São Paulo, a candidata Roberta de Oliveira Piorelli, ao título de mestre, apresentou sua dissertação
de mestrado com o título, está meio ruim aqui o texto, A Estratégia de Vacinação de HPV para Crianças e Adolescentes nas Escolas nos Municípios do Estado de São Paulo de 2015 a 2018. Esta comissão, indicada pela Comissão de Pós-Graduação, é de parecer que o tema da dissertação é atual e relevante. A aluna conseguiu compilar e padronizar um questionário de questões abertas e, por vezes, não bem formuladas, e apresentar muito bem os dados. Candidata apresentou sua dissertação com propriedade e segurança, demonstrando domínio sobre o tema. A banca fez algumas sugestões para artigo e para a continuidade do trabalho. Está aprovada por todos. Então, está encerrado. Está encerrado. Eu quero agradecer a Carla pela presença, o Expedito, a Marta, a Laura e a todos os presentes.